Olá, e nós iniciamos aqui o nosso primeiro vídeo dessa jornada da Semana Santa, estudando esse livro que se chama A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, do médico cirurgião Pierre Barbet, escritor francês, que nos deu um apanhado muito valioso a respeito da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual o objetivo desses vídeos, né? Qual o objetivo de eu trazer um conteúdo aqui para você que me acompanha no Facebook a respeito desse livro? É porque em anos anteriores eu confesso a você que depois de ler esse livro e de meditar em cima dele, ele me rendeu algumas lágrimas pela profundidade que o autor traz a respeito da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo, da morte de Jesus, da sua ressurreição. Como nós estamos aí na Semana Santa, eu acho que é importante nós vivermos juntos esse conteúdo tão rico desse médico. E ele se debruçou durante 20 anos a respeito do estudo da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse médico, ele uniu duas fontes de conhecimento para conseguir chegar até a origem, né, ou até o resultado desse estudo. E a primeira fonte foi o estudo da anatomia, né, ele como médico cirurgião. Então, nesses 20 anos em que ele estudou o Sudário de Turim, ele pôde juntar os estudos de anatomia, inclusive utilizando cadáveres como fontes de estudo, aí, todas autorizadas pela igreja, né, fazendo a crucifixão desses cadáveres para estudar anatomicamente como é que foi a crucifixão de Jesus, com o Sudário de Turim, né? Então o Sudário de Turim é uma fonte que ele utilizou também para a autenticidade desses estudos. E minha gente, para que serve? Para que serviu tudo isso? Serve para a gente aumentar a nossa devoção à Santa Cruz de Jesus, para que a gente olhe a cruz de um jeito diferente, e principalmente para que a gente cresça, né? Para que cada um que olhe a cruz e que passe por essa semana comigo nesses vídeos cresça em amor a Jesus Cristo, né? Porque depois que eu li esse livro eu comecei a enxergar a paixão de Jesus de um jeito diferente, como eu falei para vocês. Muitas vezes nesse livro eu parei e chorei, né? E respirei, porque os detalhes da crucificação de Jesus, falados por um cirurgião que estudou por 20 anos, né, de perto, isso mexe demais com o nosso espírito, para quando a gente olhar para essa Semana Santa e olhar para a cruz de Jesus, para que a gente olhe a Jesus crucificado de um jeito diferente. Ele até fala nesse livro, né, que os teólogos eles podem imaginar descrever os sofrimentos que acompanham a paixão de Jesus, desde a agonia no Getsemane, onde ele estava oprimido pelo peso dos pecados, até o abandono do Pai, onde ele clama, né, a passagem do Salmo 21, né, Lama Sabachthani, né, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, né, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus cita o Salmo 21 ali, na agonia da cruz, e é um salmo que ele prossegue com acentos de esperança e termina, né, o Salmo 21 com um canto triunfal de vitória. É isso que o Salmo 21 aí que está o Espírito de Deus no Salmo 21, quando Jesus clama Eli, Eli, lama sabachthani. E ele cita que é difícil para qualquer pessoa descrever a paixão de Jesus, né? Jesus morreu tomado por cãibras e asfixiado na Santa Cruz, e que é difícil, né, até mesmo para os evangelistas descreverem a morte de Jesus, mas para ele, para os médicos, para os anatomistas, para os fisiologistas, ficou a responsabilidade de clamar essa terrível verdade que foi uma morte de cruz, né? E no tempo de Jesus, quando os evangelistas eles citam simples palavras como crucifixão e flagelação, era nítido para eles do que se tratava, porque eles podiam ver, né? Eles viam pessoas sendo crucificadas. Então, quando se falava em crucifixão e flagelação na época de Jesus, né, quando os evangelistas falavam isso para as pessoas da época, ficava claro para eles de que terror se manifestava ali numa crucifixão. Mas o tempo foi passando, né? E nós muitas vezes ouvimos na igreja essas palavras, né, nos evangelhos, na Semana Santa, e a gente não consegue enxergar a profundidade dos sofrimentos. Para a gente é tão natural, soa tão natural para os nossos ouvidos que a gente não consegue remontar o que foi isso. E esse autor faz exatamente isso, ele remonta de maneira muito realista, né, e científica como é que foi o sofrimento de Jesus. E a análise cruzada da anatomia e a crucifixão, a anatomia da crucifixão e o Sudário de Turim, ele dá uma percepção real de como é que Jesus sofreu, né, o autor. Isso analisando até a posição do sangue que escorreu pelos punhos de Jesus, por exemplo, no sudário,
né? A maneira que a cruz foi levantada, que pressupõe a maneira que a cruz foi levantada. Então, esse autor ele é muito cuidadoso nos detalhes, né? Por ser um cientista, né? Analisando, por exemplo, no Sudário de Turim, como é que o sangue escorreu ali, né? Os coágulos de sangue naquele linho que está ali exposto, né? Que ele chama de mortalha, que é o Sudário de Turim. Então ele cruza meticulosamente, por exemplo, os coágulos de sangue, né? Com as crucifixões que ele mesmo fez para poder dizer assim, olha, o sofrimento de Jesus foi tamanho, né? Que Jesus morreu asfixiado e com cãibras que tomaram o corpo dele todo, né? Assim foi a morte de Jesus na cruz. Ele estuda também um professor de botânica, né, que passou anos da vida produzindo artigos em inglês e em hebraico. Ele verificou que o sudário contempla ao menos 10 tipos de plantas que eram encontradas na mesma região e meses em que Jesus foi crucificado. No sudário, né, o cirurgião ele diz precisamente que o sangue que está impresso na mortalha não pode jamais ter sido feito por uma mão humana. Então, para quem olha de fora o sudário e pode pressupor assim, isso aqui foi desenhado por alguém. Ele, como um médico anatomista, ele olha para os coágulos de sangue, para os detalhes, né, daquele pano ali e fala assim, olha, isso aqui jamais pode ter sido feito por uma mão humana, né, jamais, porque as precisões anatômicas e médicas são tamanhas no sudário de Turim que esse médico chega à conclusão de que o sudário de Turim não pode ter sido feito por alguém, por uma mão humana, né? Que jamais, até inclusive, né, nenhum artista podia ter imaginado todas as minúcias do sudário, né, as quais hoje sabemos, que hoje nós podemos saber o que são coágulos. E naquela época, né, eles jamais saberiam o que são coágulos, nem poderiam chegar a um consenso científico que nem existia na época do que são coágulos, né? Isso que faz precisamente esse médico, né, Pierre Barbet, analisar o sudário de Turim e falar, olha, isso aqui é verdade mesmo, isso aqui não pode ter sido feito por uma mão humana. Tanto que, sobre a mortalha, né, é certo que no domingo da ressurreição, Pedro e João encontraram a mortalha de Jesus. E embora tudo que tocasse a morte, né, era tido como repugnante para os judeus, é certo que os apóstolos eles haveriam de guardar com todo cuidado aquele pano, né, como sendo a relíquia da paixão de Nosso Senhor. A devoção à Santa Cruz ela teve início apenas no século VI, onde aparecem os primeiros crucifixos, né, devido à perseguição da igreja nascente. Então, logo que Jesus morre e até ressuscita, né, na igreja nascente, né, não existia uma devoção à Santa Cruz, porque a cruz era tida como um terror naquela época, né? Só os piores morriam na cruz. Então, essa devoção à cruz começa no século VI e apenas no século XIII que se difunde verdadeiramente a devoção à paixão. Então, quando você fala assim, mas esse médico ele estudou a crucifixão e estudou o sudário, mas o sudário é real? Então, o sudário tem um histórico muito interessante, né, que perpassa muitos séculos, e que já foi alvo até do incêndio no século XV, né, na igreja que ele estava, já passou pela mão de reis e rainhas, até atualmente ser guardado em Turim, na Itália, onde está lá guardado o sudário de Turim. O fato é que esse autor, ele começa nesse livro dizendo assim, olha só, eu me debrucei a estudar de tal forma o sudário, né, que eu posso concluir como cientista de que esse pano aqui não pode, de alguma maneira, ter sido remontado ou ter sido de alguma maneira feito por uma mão humana, de alguma maneira ter sido, sei lá, né, que alguém tenha pego esse sudário aqui e feito dele algo para ludibriar pessoas, né? Tanto que ele estuda meticulosamente o sangue que caiu no pano, né? Esses fragmentos de flores que foram utilizados na coroa estão ali naquele pano. Ele pega e cita livros que ele utilizou de outros autores, fotógrafos que puderam fotografar isso no início do século 30, né, década de 30. Então, 1937 a 38 que ele estudou o sudário de Turim. E ele fala assim, olha, é impossível, né, cita livros e fala, é impossível que esse pano aqui tenha sido feito por alguém, né? Então, nesse primeiro dia, eu quero só dar uma introdução para você do que é esse livro, falar a respeito do autor e a respeito do cuidado que teve esse autor para estudar o Santo Sudário, né? E vocês verão para frente comigo, né, o que era a Santa Cruz, por que era utilizada a cruz, qual o peso da madeira, né, como é que foi feita a colocação da coroa de espinhos em Jesus. E a gente olha para a cruz e vê de uma maneira, mas cientificamente nós vamos ver que foi muito pior. A quantidade de chibatadas no flagelo de Jesus que
os algozes deram em Jesus, né? Tinha uma contagem daquelas chibatadas e nós vamos ver que pelo sudário e pelas crucifixões que esse médico fez, né, com Jesus foi até muito pior, né? Eles cuidavam com as chibatadas até para Jesus não morrer no meio delas, porque eles queriam aumentar o sofrimento de Jesus. Tudo isso nós vamos ver nos vídeos à frente. Esse é o vídeo que fecha o primeiro dia. Eu quero que você me acompanhe nessa sequência aí de vídeos até Sexta-feira Santa, para nós aumentarmos a nossa devoção à Santa Cruz, aumentarmos a nossa devoção ao sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se entregou de maneira cruenta naquela cruz. Fica comigo que amanhã nós temos mais um vídeo para acompanhar essa série da Semana Santa da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te espero amanhã. E não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas para elas acompanharem conosco também essa Semana Santa. Um abraço, até amanhã.